Bem-vindo, ouvinte, a mais um episódio do From Coder to Leader. Hoje temos aqui a Mônica Correia, que é muito mais do que uma líder. É uma surfista da consciência. Depois de muitas sessões no mar agitado do mundo corporativo, resolveu enfrentar ondas mais profundas, as da liderança intuitiva, humanizada e desperta. Professora de Enneagrama, mentora e mãe, guia pessoas e organizações com alma e presença. É também madrinha da minha segunda filha, a Sol, e alguém que admiro profundamente. Recentemente, ela resolveu trazer ao mundo a sua nova marca, a Leader Expansion, sobre o qual falaremos já a seguir. Bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, Rafa. Esta foi logo para tocar o meu coração, né? É uma honra imensa estar aqui contigo e uma felicidade também muito grande. Boa, muito obrigado mesmo. Estava aqui a falar e a partilhar com a Mônica que nós tivemos 15 convidados na primeira temporada do From Coder to Leader e eu estava ainda a experienciar e experimentar o que era gravar um podcast. Tinha uma ideia um bocado do que eu queria fazer, mas fui aprendendo e mudando ao longo do tempo e acho super engraçado ter-te a ti começando uma segunda temporada, porque uma das coisas que mudou, também inspirada pelo podcast, foi a consciência e o assumir que não há liderança efetiva, ou não há liderança humanizada e que atinge resultados sem haver um trabalho de desenvolvimento pessoal por parte do líder. E alinha perfeitamente com o que tu acreditas também, e o teu trabalho, e a marca que também estás a trazer ao mundo. Portanto, dou-te agora o espaço para falares um bocadinho mais de ti e também a tua visão sobre desenvolvimento pessoal, liderança, a tua marca. Uma pequena introdução para quem também não te conhece, ou para quem já conhece e quer ouvir-te mais um bocadinho. Eu diria assim, para começar, que eu vejo-me como uma alma dentro deste corpo, dentro deste coração, dentro desta vida, com uma sede enorme de evoluir todos os dias, e eu sinto sempre que estagnar nessa evolução é como não viver, né? Porque se calhar uma coisa que nos une muito, que é o hoje viver muito com esse fluxo da vida, né? Trazendo a metáfora do surf, que é surfando as ondas da vida mesmo. Às vezes elas são mais difíceis, às vezes são mais calmas, às vezes são mais altas, às vezes são mais desafiantes, mas essa beleza de podermos fluir com a vida. Então eu defino-me como essa alma em constante evolução e acredito, e hoje eu trago esta missão de expandir caminhos de consciência humana, e principalmente com o foco na liderança, eu diria pelo meu próprio caminho, de ter passado 18 anos dentro do mundo corporativo, as dores e as virtudes de ser líder, ou de ter essa oportunidade e também essa grande responsabilidade de ser alguém que os outros seguem, né? Eu vejo a liderança não tanto como algo que é um cargo ou um formalismo, mas é um modo de estar na vida. Aquela pessoa, eu digo sempre que para mim liderança é a pessoa que tem coragem de ser ela mesma, e isso precisa de um profundo processo de autoconhecimento, ser autêntica, assumir a sua verdade, e a partir daí tudo o resto acontece naturalmente. Os resultados vêm, as pessoas certas vêm, as coisas organizam-se ao redor desse líder. Então eu diria que eu hoje, como mulher, 43 anos, 2 crianças maravilhosas, companheira de vida do Bruno, né, os meus filhotes Alma e Tiago, eu diria que a maternidade e essa experiência e vivência no dia-a-dia de me relacionar, e esse pilar muito importante para mim da família, da conexão, que eu durante muitos anos perdi, é hoje o meu pilar mais importante. Ou seja, se eu não estiver a trabalhar em mim e não alimentar e nutrir esse pilar, não há liderança nem missão que vá expandir.
Então se calhar eu diria hoje que a Leader Expansion traz 3 pilares fundamentais e um deles é o que o Rafa trouxe aqui, que nos une nesta conversa, que eu não acredito numa liderança com resultados efetivos e sustentáveis e que realmente faça uma diferença no mundo se não houver um profundo processo contínuo de autoconhecimento. Então a Leader Expansion é isso, é expandir negócios, equipas, projetos, o que for, profit, non-profit, a partir das pessoas corajosas que fundam esses projetos, esses negócios e a expandi-los de dentro para fora. E isso não é para todos, né? Porque é um caminho que não é o mais simples às vezes, mas eu acredito que é o mais gratificante. E eu diria assim uma frase que eu estava a anotar há pouco de uma música que nasceu com a marca Leader Expansion, que é: se todos pudéssemos encontrar um caminho insano que simplesmente nos faça sorrir e fazer sorrir os outros. E eu acho que essa liderança, ela para mim tem 3 palavrinhas mágicas. Ela é leve, porque ela vem de dentro para fora, é natural. Ela reside numa força interna brutal, porque quando nós nos curamos, evoluímos, tratamos, desenvolvemos por dentro, nós ganhamos uma força inabalável interna e que tem muito a ver com termos o coração sanado, né? Bem connosco, e isso torna-nos pessoas mais ancoradas, mais prontas para qualquer desafio na vida, e é isso que eu desejo poder trazer a mais e mais líderes. Então eu diria que hoje aos 43 anos eu acho que realmente estou a expressar em termos de projetos, em termos de trabalho, aquilo que eu sou, mas foi um caminho e já lá vamos, que nem sempre foi fácil e nem sempre soube. A maior parte do tempo da minha vida eu não sabia efetivamente nem quem eu era, nem o que é que eu queria fazer, mas já lá iremos de chegar. Então acho que eu diria que hoje sou isso, uma pessoa em constante crescimento, levando isso para outros e podendo impactar o máximo possível essas pessoas corajosas que influenciam outros, porque eu acho que podemos influenciar para um lugar melhor ou para um lugar menos bom, então que esses líderes possam ser tocados pela escolha de realmente fazerem expandir as comunidades, as pessoas, o mundo, e não ao contrário. Esse é o que eu acredito. Muito obrigado pela tua partilha. Estavas a falar e normalmente, como acontece aqui nessas conversas, eu vou tendo imensos insights, ideias e conexões. Este podcast tem um público muito específico de pessoas que ou estão ligadas à tecnologia ou que tiveram um background tecnológico e passaram para cargos de liderança ou querem passar para cargos de liderança. E uma realidade muito comum na nossa vida de codificador para líder é que no início a grande maioria de nós não tem a mínima noção do que é que está a fazer como líder. E foi engraçado que, se eu compreendi bem, mesmo eu conhecendo o teu percurso acadêmico, e podes partilhar um bocadinho mais, e também o início da tua carreira profissional, mesmo vindo de uma área mais orientada a humanos, gestão e liderança, mesmo assim também houve muito desafio e muito desconhecimento do que é liderança na prática, não é? Então eu estava a achar engraçado que, afinal, mesmo estudando sobre esse tema, só quando a gente está a atuar como é que os desafios e as dúvidas reais aparecem. E depois um bocado tu estavas a falar da coragem também, que me fez ligar também mais uma vez a liderança, mas agora no contexto da parentalidade. Também é outro momento em que a gente, por mais que tenha mais jeito, menos jeito, desejo, vocação ou não, a parentalidade é uma caixa de Pandora, né? Quando a gente abre e começa a experienciar os desafios do dia a dia, do que é liderar uma família, nos sentimos completamente perdidos. Então, que bom saber que, afinal, se calhar estamos todos aí perdidos, uma hora ou outra, uns mais do que outros, e só, como tu disseste, com esse trabalho interno, que vamos efetivamente desbloqueando certos temas e desafios. Portanto, olha, não sei o que é que queres partilhar sobre isso, mas foi isso que me chegou depois da tua partilha. Hoje em dia eu gosto muito de fluir nas conversas, mas nem sempre foi assim. E se calhar começando aí, falando para este público mais que vem do mundo da programação,
eu diria que não é só o mundo da programação, mas em geral as empresas ainda hoje é valorizado muito mais ainda, hã, aquilo que é a nossa, digamos, a nossa inteligência mental, né, a parte de aplicarmos o que está aqui dentro, de racionalizarmos, de analisarmos, né, seja programação, folha de Excel, PowerPoint, é um processo mental. Então também eu até há muito pouco tempo atrás, eu diria, se calhar só quando eu realmente deixei o mundo diariamente estar dentro das empresas é que eu consegui aquilo que hoje me é muito natural, que é uma conexão mais com o que eu estou a sentir, o que é que o meu corpo me está a falar, o que é que eu consigo estar num estágio mais presente, né? Assim, mais no aqui e agora, que era uma coisa que eu nunca estava, né? Por uma série de características minhas, eu vivia numa ansiedade mental muito grande, apesar dessa não ser a minha morada natural, porque eu naturalmente sou uma pessoa mais conectada com as emoções e com a intuição. Mas eu, se calhar, há 7 anos atrás, eu costumo dizer, se alguém me dissesse, tu és uma pessoa intuitiva, eu dizia, eu nem sei o que é que isso é, eu sou zero intuitiva, para mim eu era muito analítica mesmo, ou seja, para mim tudo tinha que estar de alguma forma explicado racionalmente, a lógica, o porquê que é assim. E se alguém me dizia, não, mas segue só o que sentes, ou eu lembro-me que há 20 anos atrás, um grande primeiro líder meu, João Tavares, ainda que teve até recentemente no evento de lançamento da marca, que uma vez me disse que para eu fazer uma preparação de um trabalho para um projeto que íamos fazer, e eu dizia, eu nunca fiz. E ele virou-se e disse-me, então acessa os teus insights. Eu nem fazia ideia que era um insight. E eu disse, mas como é que eu faço isso? Se eu nunca fiz, eu não consigo fazer. Eu disse, não, conecta-te à tua intuição. E aquilo para mim, eu entrei em looping mental, porque eu fui googlar o que era, como fazer, porque para mim tinha que haver um script. E voltando ao início, quando tu me passaste o bastão, se isto fosse há até 5 anos atrás, se essa coisa do de repente o Rafa saiu do script, do meu script mental, eu bloqueava. Ou seja, eu que hoje, ou seja, na minha essência, a minha maior potência é estar no flow, e na intuição era o que eu menos usava, vê só. Ou seja, eu era um ser totalmente programada de acordo com scripts. Se não houvesse um script, eu bloqueava, porque estava muito desconectada, né? Então, se calhar, voltando para isso, não tem muito a ver com programação no mundo da IT. Nós somos, eu acho que hoje em dia, a maior parte das pessoas, eu diria mais de 95%, vivem num piloto automático e somos simplesmente seres humanos que agem de acordo com um script mental, muitas vezes a conexão com o que estamos a sentir, ou inclusive a conectar com o corpo e deixar-nos guiar por outras coisas, nós não permitimos, né? E tu, se calhar, melhor do que eu sabes, trabalhas exatamente com esse tipo de público e usas o surf para trazer essa conexão, mas eu sinto que a maior parte das pessoas que eu começo os meus acompanhamentos, seja num processo individual, de grupo, online ou presencial, eu faço uma pergunta e a pessoa está a desbobinar um script mental. Então o que é que nós fazemos é, então, vamos respirar um pouquinho. Ok, pôr os pés no chão, sentir onde é que a respiração está a ir, o corpo. As pessoas no início isto é, nem conseguem, não consigo, estou a pensar muita coisa, não consigo sair da cabeça. Então eu costumo dizer que hoje em dia o trabalho é muito mais passar muito tempo com as pessoas a explorar todo um potencial de inteligência desvalorizado e desaproveitado no mundo corporativo, que é nós já usamos uma percentagem ínfima do que é a nossa capacidade mental e só utilizamos a mente praticamente. Então, além de não estarmos a usar a mente no seu máximo potencial, porque ela não está só de alguma forma rodar um script, nós não acessamos uma capacidade incrível que é a leitura através das nossas emoções, a leitura empática do outro, o nosso corpo que está o tempo todo a dar sinais. Então eu diria que até isso na Leader Expansion, e eu já lá vou falar disso também, é o grande trabalho. Quando eu digo a expansão de um ser humano, neste caso líderes, que é o que eu estou a trabalhar mais, é por aí, é expandir a potência daquela pessoa que está a usar um milésimo, nem consigo quantificar, do que pode ser a sua potência na sua existência, não é? E acho que é isto que eu queria trazer quando tu falaste, independentemente de ser programadores, eu acho que nós estamos todos muito programados, e scriptados, e seguimos, só corremos programas e não temos noção, achamos que estamos super livres, mas não somos. Temos padrões mentais, temos vícios emocionais, temos inclusive reações automáticas
que não são sequer tomadas em consciência, e esse é um pouquinho o trabalho, eu diria. Não sei se divaguei, fui no flow, não sei como é que tu queres apanhar esta onda agora, mas vamos nessa. Sorry. Não, só espero que não tenha baralhado o teu script mental. Não, uma coisa que também o padrão desse podcast é não haver um script, ou mesmo quando há um script, estar completamente aberto a mudanças de planos e direções. Portanto, nem precisas pedir permissão, nem desculpa. Indo então de encontro a esse fluxo que está a ser criado aqui, para o pessoal também entender o presente, vamos então falar um bocadinho do passado, para também quem ainda não te conhece, perceber que estás a falar com conhecimento de causa e muita experiência, e também depois entender, ok, é por isso então que a Leader Expansion até nasce, por causa também dessa experiência e dos desafios que foste enfrentando. Portanto, um sumário da Mónica profissional. Do passado, não é? Muito obrigada também por esse desafio, Rafa. Então é assim, começando pela Mónica lá naquela altura jovem, não é? Que quando nós temos de tomar aquelas decisões profissionais que todos temos que tomar ali, sei lá, a partir dos 17, 18, eu lembro-me que na verdade no meu íntimo eu queria ser professora, a ensinar. Eu sempre gostei, eu sempre participei em grupo de jovens, já liderava grupo de jovens, eu gostava de, já na altura, ver outras crianças jovens crescer, a ensinar. Estive envolvida em vários grupos e até trabalho social e comunitário enquanto ainda vivia na Alemanha, então nasci na Alemanha. E alguém um dia me disse: Mónica, esquece, porque eu queria vir da Alemanha para Portugal para conhecer as minhas e reconectar com as minhas raízes, porque a minha ancestralidade dos meus pais são portugueses. Eu tinha esse sonho e pensei: bom, quando eu acabar lá o secundário, eu aproveito e vou fazer então um tempo a estudar em Portugal. E alguém me disse: esquece, em Portugal, na altura isto em 2001, por aí, esquece que assim é uma profissão falida, não vais para professora, não vais ter sucesso. E essa palavra do não vais ter sucesso, de alguma forma, já nessa altura impactava muito em mim. Eu acho que já havia desde pequenina alguém em mim que dizia: bom, para que tu sejas amada, reconhecida e vista, tens que ter sucesso. Então, se a professor não traz sucesso, a partir daí começou todo aquele processo de eu renegar o que eu realmente queria fazer e que está no meu caminho natural, digamos. E, bom, escolhi vir para Portugal estudar gestão e administração de empresas, né? Porque toda a gente dizia que isso era um curso que dava-me uma saída brutal para qualquer coisa. E na altura, já nessa altura também eu pensei: não, mas se eu for para Portugal eu tenho que ir procurar quais são as melhores escolas de gestão. Na altura eu vinha de uma educação super católica, então fez-me sentido ir para a católica. Só para dizer que a partir daí, né, eu acho que começou o ser scriptada para uma programação que iria claramente trazer sucesso, e eu achava que esse era o caminho, né? No meu processo, digamos, de crescimento e de cristalização da minha personalidade. E aí então eu escolhi estudar na Católica, sempre a esforçar-me imenso. Ainda tive ali 1 ou 2 anos que consegui ser top mais, e enfim, já aquela coisa do tenho que me esforçar, tenho que ser a melhor, né? Isso começou a vir cada vez mais forte. Depois, mais tarde, entrei para o mercado de trabalho, né? Enfim, comecei por trabalhar em consultoria, aí já a trabalhar em consultoria mais focada para recursos humanos. Aí eu já comecei a perceber, na verdade eu gosto disto, da parte das pessoas, e foi uma forma já, eu acho, de ser encaminhada para um lugar, ok, tem a ver com gestão e negócios, mas é com pessoas, ou pelo menos sistemas que cuidam de pessoas. E assim fui passando daí. Depois fui na altura para a Simpor, que foi comprada por um grupo brasileiro, e comecei muito a minha carreira sempre a ser muito puxada para projetos internacionais. Eu tive 10 anos a trabalhar em projetos internacionais nas várias empresas por onde passei. Acho que isso foi realmente o caminho natural a trazer-me de volta para um lugar meu de amar ir para o mundo. Isso é muito meu, e trabalhar com pessoas de outros países, enfim, e isso foi maravilhoso. Mas sempre no mundo dos negócios, mas dentro de recursos humanos. Então depois comecei a voltar a dar formação, a fazer apresentações, a ensinar sobre os processos. A vida naturalmente foi-me levando para aquele lugar da Mónica que ensina sobre novos processos, que ensina a aplicar. Ou seja, a vida mesmo dentro dos negócios levou-me para esse lugar, e eu acho que esse foi até um caminho
natural de eu me encaminhar para o lugar que me era mais natural. Mas não deixava de ser uma corrida atrás de cenourinhas, né? Eu tinha sucesso naquilo que eu fazia, eu tinha sucesso nestes projetos internacionais e muitas vezes eu era promovida para um novo projeto, para um novo cargo, para uma nova não sei o quê, e começou a nascer esse vício do reconhecimento. Eu não sei de onde é que ele veio, de repente ficou cada vez mais inconsciente isso, ou seja, como se eu ficasse viciada nesse reconhecimento, estão a ver que eu tenho valor, vão passar para ali. E eu comecei-me a esquecer de me questionar se era realmente isso que eu queria. Aquele processo de pensa, queres mesmo ir para aquele lugar? E eu acabei por aceitar muita coisa, sabes? Assim, no automático de, porque pronto, vou ganhar mais, vou ser mais bem vista, vou ter mais isto ou mais aquilo, sem me questionar se aquilo realmente me iria fazer mais feliz. E eu acho que houve uma fase em que eu era realmente muito feliz, numa empresa que eu trabalhei multinacional, e eu era Head of Talent, e eu basicamente aí comecei a implementar projetos de liderança e cultura, e com muita autonomia, porque eu tinha um CEO na altura já que aprovava os projetos que eu trazia e ele dava-me total liberdade. E eu comecei a pensar, uau, o que eu posso fazer quando tenho autonomia? E fazer projetos incríveis de desenvolvimento humano. Então eu fazia desde montávamos assessments para perceber o que é que as pessoas faziam muito bem, o que é que gostavam, para depois as direcionar para os caminhos certos. Então, bem aquilo que eu hoje já acredito que é o que eu gosto de fazer, eu tinha muita liberdade. Estava mesmo muito feliz. Só como eu fazia aquilo tão bem, mais uma vez veio alguém dizer, vamos te promover porque tu és muito boa. E na altura sinto que foi o primeiro momento que eu disse assim, estou tão bem aqui, só passaram 1 ano e meio, porque é que eu não posso continuar a fazer aquilo que eu gosto? E poderia. A escolha poderia ser dizer não, não quero. Só que há essa tendência no mundo das empresas de que dizer não a um convite para crescer até é mal vista. Se vais dizer não, vais começar a não ser, não é? Aquela que toda a gente gosta e, enfim, sais da corrida. É como dizer, estou quase a chegar à meta não sei do quê e vais sair da corrida. Sabes? É como há uma parte que diz não, não podes fazer isso. E aí começou realmente o caminho, eu acho, de eu desintegrar de quem eu sou, de começar a aceitar uma ou outra proposta de trabalho que eu já não estava feliz, porque na verdade aquilo que eu estava a fazer ali em pequena escala, se calhar, de cuidar do talento das pessoas, identificar o potencial das pessoas, o que é que elas gostavam, e isto numa empresa inteira, e fazê-las ir para os lugares que mais estavam felizes, isto era win-win, né? As pessoas estavam felizes, a empresa ficava feliz. E é um dom meu, realmente, eu acho natural, mas eu saí disso porque me promoveram para outra coisa qualquer, inclusive depois fui para uma carreira internacional, fui para a Alemanha já, enfim, grávida, e aí começou aquele desvirtuar de quem eu sou. Acho que foi o momento mais crasso em que eu comecei a fazer coisas, tudo bem, muito bem pagas, muito bem vistas, mas que nada mais tinham a ver comigo. Inclusive eu saí uma temporada dos recursos humanos, deixei de trabalhar com pessoas porque achavam que eu devia ir para uma outra área estratégica, de project management, muitas outras coisas que eu acabei por fazer e que me ensinaram imenso, mas que não era eu. E aí vem então o momento de gravidez, da minha primeira gravidez, depois de pouco tempo ter conhecido o Bruno, meu atual companheiro de vida, né, marido. Eu super feliz, na verdade, com tudo isso, mas num lugar profissional que eu acho que nessa altura ainda nem queria ver, mas quando a Alma nasceu foi muito claro. E se tu me perguntares qual foi a chave que virou que foi o momento mais horrível da minha vida como um todo, foi quando a minha filha nasce e há algo em mim, um dia que o Bruno me pergunta, porque eu não estava bem, né? Eu hoje acho que passei por uma depressão pós-parto, mas na altura nem percebi que estava numa depressão pós-parto, era muita coisa. E eu não estava bem, assim, eu tinha tudo para estar bem, não é? Estava num país diferente, numa experiência nova, reconhecida, e assim, tinha acabado de ter uma filha e eu só achava a minha vida, estava tudo mal, eu não conseguia explicar, era como eu tenho tudo fora, mas dentro eu sinto um vazio muito grande, e aquela sensação de um dia o Bruno me perguntar, mas o que é que tu gostas? Para eu te poder ajudar, ou o que é que podes fazer? E eu lembro que comecei a chorar, a dizer, eu não faço ideia o que é que eu gosto, é que eu nem faço ideia quem é que eu sou. E foi aquela sensação dos 10, 11, 12 anos de construção de uma carreira se tornaram uma farsa, como se eu tivesse dentro de um castelo super bonito, que toda a gente até podia admirar, mas eu sentia-me enclausurada e na verdade perdida. E aí eu acho, isto foi em 2016, quando a Alma nasceu, ou seja, já quase há 10 anos, faz 9 anos agora que ela nasceu, e a partir daí foi um caminho, os últimos 9, 10 anos, um grande caminho de
Afinal, quem é que eu sou se eu não me perguntar o que é expectável, não é? E eu se calhar vou trazer agora uma frase que eu escrevi há pouco numa folha, que é aquela frase de dance your life like nobody is watching you. E é uma frase que eu e o Bruno uma vez colámos no quarto da nossa filha, que é dance like nobody is watching you. E essa era a sensação que eu passei o tempo a dançar ou a surfar a vida, como se alguém estivesse a observar, e eu fui-me adaptando, né? De forma muito intuitiva. E aí eu percebi que eu tinha muita vontade de descobrir, de poder ser eu. Agora não é fácil, né? Desconstruir, como eu costumo dizer, construímos castelos e destruí-los e começar do nada é um processo, não dá para fazer isso de uma vez, né? Agora vou destruir o castelo e vou se calhar até poderia ter ido viajar o mundo e largar tudo, mas muitas vezes isso, para as pessoas que nos estão a ouvir, a vida real não nos permite, né? Temos filhos, temos uma vida construída, temos que nos sustentar financeiramente, mas aí foi o processo que eu comecei a fazer com muito autoconhecimento, com muitas ferramentas que eu fui primeiro aprendendo, treinando todos os dias em mim para fazer o meu próprio processo, até que houve um momento que eu percebi: e se eu puder levar tudo isto para outras pessoas que eu sei que estarão a viver também essa vida, se calhar, que não é dela. É essas pessoas que estão a correr uns programas e a viver vidas que não são aquilo que elas querem ser, não são autênticas. E acho que a meio desse processo de autoconhecimento eu comecei a já perceber: eu preciso de levar isto para mais gente. E começou, essa decisão foi há 3 anos atrás, que eu saí do mundo corporativo. O que é que eu pensei? Ok, eu até já posso estar a ajudar algumas pessoas aqui dentro. Eu tinha uma equipa, a última equipa que eu tinha eram 50 pessoas, ou seja, 5 diretas, lideranças diretas e outras não sei quantas. E eu já fazia muita coisa ali, mas dentro de um contexto que não era aquele que eu acreditava, e eu comecei a sentir-me limitada, porque eu pensei: mas é pouco, porque é que eu não consigo levar isto com a minha voz para mais e mais pessoas? Então essa tem sido o desenvolvimento dos últimos 3, 4 anos, de aprender, né, de trazer. Hoje eu diria que a Leader Expansion se posiciona como uma empresa de training, de vivências, de formação inovadora e de mentoria e o que lhe pudermos chamar processos de acompanhamento individual e coletivo que possa expandir as pessoas através do autoconhecimento e da expansão da consciência. Esse é, eu diria, o posicionamento que eu trago hoje, porque eu tanto gosto do acompanhamento individual como o trabalho em grupo, e há muitas formas de ajudar pessoas a expandir. E acho que hoje diria que até já tenho assim, hoje temos uma pequena comunidade em torno destes conceitos, também aqui em parceria com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Nicolai Corsino, que eu sou representante dentro da escola, dentro do Enneagrama, que é uma das ferramentas em Portugal, mas muitas outras parcerias estão a nascer. Eu sinto que muitas outras coisas vão nascer nesta minha abertura de quem chegar para colaborar, vamos encontrar uma forma, porque a missão é expandir mais e mais para mais pessoas. Porque os líderes, porque eu sinto neste momento que as pessoas que naturalmente estão a levar outras pessoas atrás a ser líderes, seja eles informais ou formais, têm uma grande responsabilidade de transformação de pessoas, não é? Para mim, um líder não é só um gestor é uma pequena parte, não é? A parte de indicadores, de negócio, de fazer expandir performance e produtividade e resultados. Mas eu acredito profundamente que isso só acontece de uma forma, como tu disseste no início, efetiva e sustentável, se o fizermos através da expansão das pessoas e de não de as enclausurarmos ou obrigarmos a seguir scripts. E esse é o caminho. Então acho que falta, voltando ao teu início, e acho que passava-te a palavra agora, é: ninguém ensina o que é isto de liderar e do quanto a parte de cuidar do outro, cuidar do ser humano que está ali, é a parte mais fundamental e não tanto o resto, o processo, a tecnologia. Ela depois encaixa, mas essa parte da relação humana, ela ainda não é ensinada. As empresas já têm alguns processos, mas em geral as pessoas, como tu disseste, então, às vezes temos bons técnicos, de repente têm 30 pessoas a cargo e não sabem fazer aquilo, se calhar nem gostam, nem sabem como. Então acho que há uma lacuna e uma iliteracia muito grande de o que é isto de liderar. Será que eu gosto, não gosto? Nem toda a gente se calhar nasceu para. E como ajudar esses líderes que muitas vezes estão sobrecarregados, querem fazer,
não sabem como, é essa a missão de atuar aí primeiro, né? Porque acho que acaba por poder ter um impacto mais rápido, mais expandido. E não tem nada a ver com, às vezes as pessoas dizem, mas porque não, uma pessoa que não tem liderança. É só porque eu acredito que, como o papel de um pai e de uma mãe, o líder tem que ser um exemplo, acaba por ser um exemplo e uma referência. Às vezes até um opinion leader, né? Alguém que hoje está nas redes sociais a dizer umas coisas, ter a noção de que há milhares de pessoas a ver aquilo e se calhar a seguir cegamente aquilo, então termos o cuidado de perceber a importância do papel de eu liderar opiniões, pensamentos, ações. Bem, é um bocadinho isto, e aí passava-te a palavra, porque eu acho que voltamos àquele lugar de não estamos preparados muitas vezes para esse papel e essa responsabilidade tão grande que é liderar. É verdade. Estava a partilhar algo que aconteceu hoje no pequeno almoço, que fala um bocado ou retrata um bocado o que estavas a dizer agora, de o líder ser o exemplo. Eu estar a comer com as meninas, as duas sentadas à minha frente, e eu reparar o quanto elas estavam a comer em pressa, de nem colocar, por exemplo, o talher no prato, na mesa, enquanto estão a mastigar, quase que sendo automático, o colocar comida na boca, mastigar 2, 3 vezes, pegar de novo comida e etc. E eu muitas vezes estou-lhes a dar a instrução, né, de coma mais devagar, olha, pousem os talheres, mas depois dei por mim a parar e pensar assim, pera, mas como é que eu estou a comer? Porque estava eu desconectado também do aqui e do agora, e comecei a questionar, ok, mas qual é o exemplo que eu estou a dar? Porque eu posso estar a dizer muita coisa, mas se elas estão, principalmente nessa idade, se elas estão a ver um comportamento meu diferente, esse vai ter muito mais impacto do que eu digo. E então foi aquele momento de reality check do tipo, oi, peraí, eu como líder dessa família, o meu exemplo é muito importante. Então mudei um bocado a minha postura, passei a colocar o talher na mesa e sem precisar dizer nada, depois estive a observar e vi como a forma como elas estavam a comer também mudou. Sem explicitamente eu estar a dizer alguma coisa, só mudar o meu comportamento, e isso também trouxe mudança na forma como elas estavam a comer. E é impossível fazer esse trabalho de autoanálise e autoconhecimento se não aprendermos, como estavas a dizer, a parar, a respirar, a olhar para dentro, para o momento presente, para o passado, para o histórico, para o que nós queremos para o futuro. Então esses momentos de reflexão e de atitude mais consciente exigem muita energia, porque não é o estado atual que estamos durante o dia. E digo todos, até o nosso cérebro trabalha para diminuir a quantidade de consciência que nós realizamos, porque consciência exige energia e o cérebro está constantemente a lutar para diminuir o consumo de energia, porque um corpo, um ser com maiores reservas de energia tem maiores chances de sobrevivência. Então estamos nesses momentos a remar contra a corrente, não só a remar contra a corrente interna do nosso corpo, mas também grupo e social, porque todos esses cérebros estão a seguir as mesmas regras, que é foca e atua em automatismos, porque consome menos energia, e se são bons automatismos ou não, pronto, isso depois é preciso parar para pensar e tomar consciência. Então estava a pensar sobre isso. E outra coisa também que me chegou, e até vou usar aqui a experiência como instrutor de surf como analogia, eu estou sempre a dizer, pela minha experiência, pelo que eu vou presenciando, e que depois também vou percebendo de atletas de alta competição, que o grande bloqueio, ou os grandes bloqueios que um surfista enfrenta, dificilmente são físicos. Dificilmente é uma falta de habilidade da técnica, é uma falta de conhecimento do que fazer com uma onda assim, assado,
que manobra, ou como executar a manobra. Há, por exemplo, um caso mediático, digamos assim, de um surfista que é dos melhores do mundo, que já foi campeão mundial. Entretanto, quando as ondas estão muito grandes, há algum bloqueio ali mental que acontece e a performance dele cai em muito. E nas minhas aulas eu também noto isso, principalmente quando acompanho pessoas durante várias semanas. Elas estão na areia e fazem a técnica perfeitamente. Apanham uma onda e fazem a técnica perfeitamente. De repente, alguma coisa acontece no mundo interno delas que o corpo delas deixa de funcionar e passam a fazer a técnica de maneira errada. E o meu trabalho como instrutor de surf é conseguir ajudar não só a passar a técnica, mas quando a técnica já foi passada, é identificar ou pelo menos trazer à consciência da pessoa esse bloqueio, que muitas vezes é mental ou emocional, que está a impedir dela atingir uma maior performance no surf. No mundo das empresas, dos projetos, é a mesma coisa. Não sabia eu, mas pronto, depois com a experiência passou a ser muito claro. O desafio técnico, muitas das vezes, não é o desafio maior que uma pessoa enfrenta e que um líder também enfrenta, nem que seja para ajudar a pessoa que está a liderar. Esse trabalho de, conectar com a pessoa para conseguir perceber qual é que é o desafio não técnico que ela está a enfrentar, para depois desbloquear a performance técnica ou não dela, é muito difícil. Seja na aula de surf, nas empresas, nas equipas, ou até na parentalidade. Minha filha mais velha a chegar à pré-adolescência e eu a sentir que o mundo que ela vai ter contato torna-se cada vez maior, mais volátil, mais caótico e mais influenciável. E eu estou aqui, já às vezes dou-me por suar em frio, de questionar: será que estou a fazer um bom trabalho? Será que estou a liderar bem o suficiente para haver momentos em que ela não vai ter nem a minha presença, nem na mente, nem na memória, e vai ser ela a tomar decisões? Que liderar também é isso, né? Não sei que controlamos todas as decisões e todo o trabalho dos nossos liderados. O que é que eles fazem quando eu não estou presente? E como? Né? Ou quando já não estiverem a trabalhar comigo? Portanto, muito questionamento e muito trabalho interno que acaba por despoletar. E pronto, reforçar a parte o desafio técnico normalmente não é o desafio. Até nos projetos de informática que eu já trabalhei, a grande maioria que falhou ou que foi bem sucedida não foi por causa da tecnologia. Sim, a tecnologia teve uma parte, mas largamente, principalmente quando falhava, era porque houve um problema de comunicação, de alinhamento de expectativas, de liderança das equipas. Portanto, não são problemas técnicos, são problemas socioculturais, comportamentais, de dinâmica de relação. E é engraçado que no surf também, pelo menos na minha experiência, tem sido essa. A técnica não é o que define o sucesso de um atleta. É uma parte, mas a outra é igualmente ou até mais importante. Bem profundo, né? Isso que tu trouxeste agora. Eu diria que, olhando até para quem, não sei, né, percebe um bocadinho da parte neurolinguística ou de como é que funciona o nosso subconsciente, eu costumo dizer que, e essa também é a proposta que eu trago, de que o que tem que ser trabalhado para que haja uma mudança no mundo visível, ou seja, a nível de atitude, comportamento, reação, algo que se torne visível, né, na forma da pessoa falar, reagir, estar, é muito mais profundo. E é um trabalho muito mais difícil, não é? Porque requer, primeiro, transformação interna que demora o seu tempo e exige muita autorresponsabilidade. Quando eu comecei a fazer este trabalho, sendo como um líder, quando ainda tinha a liderança formal de equipas, que hoje não tenho, não é? Trabalho muito mais em parceria
não tenho grandes equipas, mas durante muito tempo eu diria que era parte até do meu ego. Eu achava que aquilo que eu achava que deveria ser era o certo para aquelas pessoas e que eu ia, de alguma forma, conseguia transformá-las, mudá-las e tal. Hoje eu estou muito mais em paz com isso. Quando eu falo de Leader Expansion, e uma das frases para quem recebeu o brindezinho lá no lançamento da marca, o que eu coloquei, e até foi bastante intuitivo no dia, foi: hoje uma semente foi plantada. Eu digo sempre que hoje eu vejo-me nesta vida a semear ou plantar sementes que depois, dependendo, eu digo sempre, da liberdade, do livre-arbítrio de cada pessoa, algo daí pode nascer ou não. Né? Depende se a pessoa rega, depende se a pessoa cuida. O processo pode estar a acontecer, mas precisa de ser nutrido, né? É comum, e tu que vens mais da área do desporto, no corpo físico, né? Um dos maiores desafios que eu tenho na parte do trabalho físico e em geral é continuidade, né? Quando eu consigo durante um X tempo ter um trabalho contínuo, chega um momento que algo é reprogramado e aquele novo hábito ele já vai acontecer naturalmente, mas até lá as pessoas desistem, porque exatamente isso tu disseste, é como exige muito mais energia estar não sei quanto tempo a reprogramar algo que o nosso corpo não quer fazer, está em esforço, é muito mais fácil desistir. Então hoje eu já tiro esse peso de mim. Se eu acompanho alguém ou lidero um processo e a pessoa a meio não consegue, desista, ou até faz uma transformação enquanto eu estou perto, mas depois não consegue sustentar, eu hoje já consigo estar em paz comigo, que eu fiz a minha parte, eu trouxe as ferramentas, eu trouxe o apoio, eu estou aqui, mas há um momento em que há pessoas que realmente percebem e tomam a decisão consciente de: isto é bom para mim, então eu vou continuar para o resto da vida a aprender, a ir mais fundo, a ir trabalhar. Eu hoje diria que eu tomei essa decisão na minha vida de: ok, há fases que melhor, mais continuamente, mais intensamente no meu autoconhecimento, mas não vou parar mais, porque se eu paro de me autorrefletir, de trazer presença para a minha vida, de observar um momento no meu dia, a evolução não vai acontecer e eu vou ser levada pelos automatismos. Agora, esta decisão, ela é algo muito individual e eu hoje respeito mais isso, que é: eu estou aqui e se calhar há uma percentagem de, sei lá, 10%, eu não sei, ainda não consigo dizer hoje qual é, de que realmente consegue levar isto para a vida e para o resto da vida, e outros 90% que fazem momentos de processo e depois voltam ao automatismo. Eu hoje já estou bem com isso, acho que já tirei esse peso de eu vou mudar o mundo, já tive essa fase que eu acho que é um bocado egoica. Hoje eu digo: eu faço o meu trabalho de semear, de dar as ferramentas, de abrir caminho, e depois cada pessoa é livre de dar continuidade, e também não tem que ser comigo. Há tantas pessoas hoje a trabalhar desenvolvimento humano e autoconhecimento, e daí também acho que sou um pouquinho, hoje vejo-me, e voltando bem ao início da entrevista, como alguém que abre caminhos, que dá uma série de possibilidades. Algumas delas podem continuar comigo ou não, mas depois é mesmo uma escolha, não é? Pode ser através do surf, pode ser através do trabalho físico, pode ser através de meditação, pode ser através de inúmeras técnicas. Eu fico sempre muito feliz quando as pessoas encontram os seus caminhos para fazer esse trabalho contínuo de expansão, não é? Agora já estou mais tranquila, e preocupo-me mais, como tu dizes, de me vigiar a mim e ser exemplo, porque nós caímos muito também, como tu disseste, né? Às vezes estavas a falar nisso dos filhos, e quantas vezes eu me apanho a não ser congruente com aquilo que eu prego. E aí às vezes eu ouço a minha filha a dizer: olha, mas tu também agora estavas a não sei quê. E eu digo: obrigada, filha, e tomo consciência e volto ao caminho de eu quero ser um exemplo ou prova viva, ou essa referência daquilo que eu própria falo, não é? Então isso mesmo assim tem que ser um processo vigiado todos os dias. Se eu não fizer prática de presença, não é? E uma das perguntas que tinhas colocado é: que formas tu tens, Mónica, hoje para que possas indicar aos outros de como é que tu trazes o autoconhecimento diariamente para a tua vida? Então, para mim, a primeira coisa hoje é vigiar o meu corpo. Eu aprendi que o meu corpo fala quando eu entro nos meus padrões tóxicos. Tendencialmente eu tenho um padrão
do workaholic, ou seja, de eu me perder no trabalho porque, enfim, nós vamos e perdemos a noção das horas e eu mergulho, e quando dou por ela já passaram muitas horas, ou não me alimentei tão bem, ou não parei o suficiente, e o meu corpo começa a dar certos sinais que eu hoje já mapeei, né? A minha respiração, o meu padrão respiratório muda, certas dores começam a passar 2 ou 3 dias, ou começo a perceber que já não estou a respeitar aqueles 3 dias de treino àquela hora porque qualquer coisa mais importante de trabalho surgiu. E eu noto, se eu não fizer isso uma semana, ou seja, pelo menos uma prática regular de movimento, vir para o meu corpo, de uma prática diária de presença, de uma autorreflexão ao final do dia e se calhar ter uma meditação, um tipo de frequência que eu ouço antes de dormir e não sair da correria e ir dormir, o que eu como. Se eu não faço isso durante uma semana, eu já noto diferenças. Então isso hoje já é um alerta. E às vezes também é observar o que é que os outros me dizem, né? O meu marido, os meus filhos, quando dizem, mãe, então mas onde é que tu estás? Já estás outra vez na correria. Eu só de ouvir isso é, ok, sinal recebido, volta para os hábitos saudáveis que te fazem bem. Então eu já tenho quase como sinais de alerta agora que nós caímos no nosso padrão. Sim, que é como tu dizes, a nossa mente vai nos levar para o caminho do automatismo que exige menos esforço. Muito bem. Eu vou aqui pegar a minha cola. Como é que vocês dizem cá em Portugal? Quando, por exemplo, vocês têm a cábula, exatamente. No Brasil é a minha cola. Parte de uma das novidades aqui dessa nova temporada é eu resolvi fazer um set de perguntas para os meus convidados, que também depois serve de teaser ou de quase versão reduzida do episódio. Então eu vou fazer essas perguntas, Mônica, e vamos ver o que é que dá. Atenção que as perguntas têm uma versão surfística e que depois eu vou traduzir para o tema que estamos a falar aqui. Portanto, Mônica, que tipo de surf praticas? Ou, como é que te descreverias numa frase? Quem és? Tipo de trabalho fazes? E qual o teu foco dentro da liderança? Então, eu diria que eu abro caminhos de desenvolvimento e expansão da consciência, especialmente para pessoas com perfil de liderança e com maior foco em mulheres. Hoje em dia, eu diria que 80% mulheres. E é isso. Muito obrigado. Próxima pergunta. Quem é o teu ídolo de surf? Ou seja, quem teve a maior influência na tua liderança e como é que moldou a tua abordagem? Confesso, Rafa, que eu tenho milhares de exemplos positivos que me moldaram, mas hoje veio-me assim intuitivamente uma pessoa. Ela chama-se Luísa Delgado, é uma mulher suíça casada com um português, que hoje é conselheira de muitas empresas conhecidas, como IKEA, Barclays, Amazon, e que eu tive a sorte de uma empresa que eu tive, ela ter estado um período como conselheira do board, eu fazia parte do board, e eu lembro-me que tive uma conversa de 1 hora com ela que transformou a minha vida. E eu costumo dizer, quando as pessoas têm um impacto, que com 2 ou 3 perguntas ficarem na nossa memória para todo o sempre, isso é algo absolutamente extraordinário. Eu acho que a outra pessoa, homem, que eu conheço que faz isso também é o Nicolai Corsino, um dos meus professores e parceiros, mas assim, em versão mulher e homem seriam estas pessoas que com pouca intervenção tiveram alto impacto transformador na minha vida, e isso para mim é uma característica brutal de liderança. Sabem? Aquelas pessoas de 5 minutos de conversa, essas perguntas ou essa intervenção fica dentro de nós a ressoar durante às vezes meses e anos, e que transformam para todo sempre a nossa atuação. Então essas 2 pessoas para mim são referências, Luísa Delgado e Nicolai Corsino. Muito bem. Eu já conheço o Nicolai, a Luísa ainda não, portanto vou tentar descobrir mais sobre ela depois. 60 anos já, portanto, é muita experiência. Qual é que foi o teu pior wipeout? Ou seja, qual é que foi o teu momento mais difícil enquanto líder? E o que é que aprendeste com isso? Eu já falei nele, foi o momento pós-parto em que eu efetivamente fui obrigada a parar, não é? Porque fui mãe, tive um parto e isso implica também toda uma transformação. Eu costumo dizer que nasce um filho, nasce uma nova identidade, uma nova mulher.
Foi o momento mais difícil porque eu senti todas as áreas da minha vida a serem questionadas, a ruírem, e eu não acreditar mais nelas todas. Agora, o que é que eu aprendi com isso? É que nesses buracos, é nesse abismo que nós temos que atravessar de profunda crise de identidade, e que não acredito que haja ser humano que não passe por isso. Podemos negar, mas passamos. De profundo questionamento de tudo na nossa vida reside a maior oportunidade de transformar a nossa vida e de escolher um novo caminho. Então, para mim, no momento, se calhar foi a fase mais difícil. Hoje eu diria que foi esse buraco que me catapultou para poder viver uma vida autêntica, a minha verdade, e não querer mais voltar a esse lugar de achar que a minha vida é uma farsa. Bem, obrigado. Qual é que é a tua rotina de treino? Ou que prática te ajuda a manter o foco e o equilíbrio? E que outros também poderiam experimentar? Já falaste um bocadinho sobre isso, mas podes dar aí mais um complemento. Conexão com a natureza. Eu há 3 anos quase que vivo perto do mar. É uma benção, então eu conecto-me muito com o mar. Costumo dizer que quando eu me conecto com o movimento das ondas, ah, é como uma inspiração, e a expiração é que eu expiro tudo aquilo que não me é útil e inspiro tudo aquilo que é novo. Então essa conexão, que é uma prática de presença, que eu fecho os olhos, às vezes medito, mas eu vou buscar regularmente essa conexão com a natureza através do mar. A parte do corpo mesmo, de que eu tenho que me forçar muitas vezes à continuidade, mas eu sei que sem ela eu posso me perder no meu mental ou desconectar do meu coração. Então, para mim hoje a minha intuição e o meu coração são o meu farol. Depois eu preciso de ancorar-me no corpo para sustentar as minhas emoções e para que a minha mente se mantenha lúcida, clara, organizada. Então essas práticas que eu faço, elas têm um intuito. Eu ensino hoje isto muito nos meus cursos. Nós precisamos estar alinhados e utilizar os nossos 3 centros de inteligência: corpo, emoções e a nossa mente, de uma forma alinhada, equilibrada, e que se ajude entre eles e não entremos em desequilíbrio. Então isso são práticas, eu tenho muitas, que eu depois, se alguém quiser conhecer, eu posso falar, mas essa é algo que eu pratico muito, de trazer corpo, acesso às minhas emoções e acesso a uma mente mais clara, mais em estado de flow, porque isso me traz leveza, eu consigo produzir mais, estar em hiperfoco, e isso, a minha vida torna-se mais leve. Eu acabo por produzir mais, melhores resultados, com maior qualidade, e trabalho muito menos. Então esse é um grande segredo que é possível aprender. Muito obrigado. No surf, principalmente no surf profissional, no surf mais mediático, existem manobras que são associadas a um surfista porque ele tem um estilo muito próprio, ou porque executa muito, muito bem, ou de uma forma muito esteticamente bonita, ou com muito poder. E então vou-te perguntar qual é que é o teu signature move, ou qual é que é a tua manobra de assinatura. Ou seja, se a liderança fosse um estilo de surf, o que é que torna a tua abordagem única? Eu diria autenticidade, uma liderança que tem como compromisso inabalável a verdade da pessoa, quem eu sou, aquilo que eu realmente acredito, e não haver subversão disso. Isso é uma força. Nós temos medo, ainda há muito medo, mas essa é uma grande força. Então eu diria uma assinatura é uma liderança autêntica, de dentro para fora. A leveza, eu tenho um compromisso com o caminho da liderança. Ele tem que ser leve para a pessoa que está nesse papel, tem que ser algo natural, algo fluido, que não seja em esforço. Então uma das palavras que eu uso muito também é a leveza. E trouxe essa força interna. Eu acho que essa autenticidade é a verdade do coração. Eu disse, não é? Eu sou uma pessoa muito conectada com as emoções, então trazer a verdade do nosso coração, ter o nosso coração bem cuidado, bem curado. Então aí nós temos uma força interna muito grande. E a terceira, eu diria que essa prontidão, né? O nosso corpo está pronto quando há essa força interna, quando há essa conexão com a verdade. Nós estamos mais prontos, eu já falei, essa prontidão, essa vontade de criar, de fazer, de materializar, ela vem naturalmente. Então, se eu tivesse que falar em 3 palavras-chave, é leveza, conexão com a verdade do coração, e
um corpo pronto para qualquer desafio. Boa. E agora um bocado uma analogia não tão surfística, mas ainda assim no mar. Se tivesse que mandar uma mensagem numa garrafa, seja para o passado, teu eu mais novo, ou para o teu eu do presente ou do futuro, qual é que seria essa mensagem ou essas mensagens? Eu vou aproveitar para enviar duas. Uma é obrigada ou gratidão a todo o meu passado, seja ele qual for. Hoje eu consigo dizer obrigada por todos os desafios, os piores de todos e tudo que eu vivi de bom, porque isso me tornou a pessoa que eu sou hoje. E para o futuro é dizer obrigada também a um futuro que eu já sinto que vai sempre ser melhor do que a versão que eu sou hoje. Então eu acredito nessa expansão. Então muito obrigada também pelo futuro expansivo e leve e incrível que vem aí. Obrigado ao teu presente por estás cá no episódio do podcast. E a última pergunta, que relembra-me depois mais uma vez o mar e também o surf, acontece imensas vezes. Estamos numa aula e as condições são umas e de repente começam a surgir mudanças que de início são pequenas, ou é uma ligeira corrente um bocadinho mais para a direita, a mudança da maré, um set que vem diferente e de repente aquilo muda completamente a dinâmica da aula e ou temos que ajustar como é que estamos posicionados ou como é que estamos a empurrar os alunos para as ondas, se for esse o caso. E eu gosto de pensar nesse conceito de ripple effect, não é? Que é uma onda que depois, juntando-se a outras ondas, cria uma mudança muito maior do que só se fossem isoladas. Então, qual é o impacto que queres deixar no mundo? Ou que tipo de mudança, seja ela em efeito dominó, cascata ou de continuidade, que esperas gerar com a tua liderança? Seja nas pessoas que trabalhas ou nas pessoas à tua volta, sociedade, na tua família, quer que seja. Acho que muito em linha, e como resumo tudo que eu falei aqui, que eu possa inspirar através do exemplo de que um alinhamento profundo com quem nós somos em tudo o que fazemos e principalmente ao liderar e ser exemplo para outros, seja como mãe, pai, amiga, qualquer pessoa, de que isso é real e de que esse alinhamento com a nossa verdade é a nossa maior força e que a partir daí as coisas acontecem naturalmente e nós realmente co-criamos a realidade que é a mais verdadeira para nós, que pode até não ser um sucesso para outras pessoas na definição delas, mas é claramente para mim a definição de sucesso é esse, eu estar a ver uma vida alinhada com a quem eu sou. E mais uma vez, se eu pudesse dizer aqui para quem está a ouvir aquela frase que eu já trouxe, é dance your life like nobody is watching you. E aí tu vais ser tu mesmo, ou tu mesmo. Sem exigências, só ser. Obrigada por esta oportunidade. Obrigado também, Mónica. E obrigado, ouvinte, que esteve connosco. Até breve e que boas ondas venham no vosso caminho. Tchau, tchau.